Pessoal, boa tarde. Meu nome é Maximiliano, sou mestrando aqui da FUMEC e vou falar com vocês sobre o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Quando a gente vê uma imagem daquela, de uma pessoa com as mãos acorrentadas, é chocante. Esse tema hoje ele ganhou, destaque por causa de recentes notícias. A Zara incorreu em trabalho escravo, a Brooksfield, marca que muitos homens gostam dela, e eles foram flagrados em situação de trabalho escravo. Aí quando a gente vê aquela imagem ali, a gente pensa, qual o conceito de trabalho escravo hoje? Das pessoas presas nas senzalas, aí você pensa, não, mas isso não existe. Mas existe. E eu quero conscientizar vocês de que o trabalho escravo existe, E nós podemos falar em trabalho escravo de duas formas. É o trabalho degradante. O trabalho degradante é aquele que humilha a pessoa, que não leva em consideração a sua dignidade. A pessoa sem EPI, sem segurança, a pessoa simplesmente coisificada para realizar um determinado trabalho. Então, esse é um trabalho que degrada, que humilha a pessoa humana. E você tem o trabalho forçado. O trabalho forçado é a questão da vontade. A pessoa não se ofereceu no início da prestação de trabalho, ou se ofereceu no início, durante a relação de trabalho, ela não quer continuar, mas ela é obrigada a continuar a realização daquele trabalho. Então é um trabalho que nós chamamos de trabalho forçado, porque a vontade ela é violada. E aí vem o meu tema problema. O que leva ao trabalho escravo? Qual o motivo? São vários fatores. O que leva uma pessoa a se oferecer, a se submeter a condições tão indignas de trabalho? O que leva? Eu tenho algumas hipóteses, mas lógico que isso vai ser objeto de investigação. Um motivo poderia ser a pobreza. A pessoa pobre, ela não está num patamar de liberdade. Até a filosofia a gente pode analisar isso. Será que ela é livre? Ela se ofereceu livremente para aquele trabalho? Então, numa necessidade premente, a pessoa aceita tudo. Então, a pobreza pode ser um dos motivos. E do lado do empregador, lucro fácil. Empresas sem nenhum escrúpulo, que não é o padrão que o nosso professor nos ensina, uma empresa que respeita padrões éticos, etc. Mas tem empresa que quer o lucro fácil. E mão de obra fácil, mais lucro, menos ônus para a empresa, melhor para ela. Então, seria uma outra hipótese, é a empresa querer um lucro fácil. Como começa a arregimentação do trabalhador? Através de falsas promessas. Chega num lugar pobre, tem anúncio ali, carro de som, boas condições de trabalho, salário bom, e etc, etc. E ali a pessoa é atraída. Pobreza, falsa promessa, a pessoa ela aceita. O local de trabalho normalmente é um local distante, justamente de forma estratégica, para impedir que a pessoa consiga voltar à sua origem. Então, mas isso é regra? Não. Porque hoje nós temos outras modalidades de trabalho escravo, onde as pessoas não necessariamente ficam longe. Por quê? Porque nós temos o trabalho na zona rural e nas cidades. Outrora era comum a realização desse tipo de trabalho na zona rural, só que hoje nós temos trabalho escravo nas cidades, construção civil, no comércio. Você tem pessoas que trabalham 12, 13, 14 horas, e esse é um fator indicativo de trabalho escravo, jornadas prolongadas de forma exaustiva. No trabalho escravo, nós temos um sistema chamado sistema de barracão, troop system. A pessoa chega numa zona rural, por exemplo, começa a trabalhar, e aí, tudo que ela vai comprar, ela só pode comprar lá, e a preços exorbitantes. E ali, ela fica endividada. Ela fica endividada, só pode comprar os instrumentos de trabalho lá, os alimentos, e assim ela nunca consegue pagar aquela dívida, Então ocorre o endividamento do trabalhador. E aquele homem sério, simples, ele pensa, eu não posso sair daqui enquanto eu não pagar minha dívida. E ali ele vai permanecendo, por causa daquela dívida que ele assumiu, só que na realidade é uma dívida impagável. É uma forma de coação moral contra uma pessoa de bem, E nesses locais normalmente acontecem ameaças, assédios moral e até sexual e até morte, gente. Tem pessoas que são violentadas sexualmente, mortas. A gente pensa que isso é coisa do passado, mas não é.
Nós temos regiões do Brasil onde isso, infelizmente, ainda acontece. Então, a pessoa ameaçada, ela não tem poder de reação. Como ocorre o resgate? Através de denúncia que vocês podem fazer na fiscalização do trabalho, ao MPT, eu sou procurador do trabalho, tenho experiência com isso, e a Polícia Federal. Então, através dessa ação, ocorre o resgate do trabalhador para que ele possa voltar à sua origem, ter uma vida normal e com dignidade. Uma vez resgatado, o trabalhador ele recebe o pagamento de verbas rescisórias e de seguro-desemprego. Ele tem direito a 3 parcelas de seguro-desemprego. Quer dizer, não é nada, mas é uma forma dele tentar reiniciar a sua vida. Então, ele recebe esse pagamento e o empregador ele tem que reconhecer o vínculo e pagar todas as verbas que são devidas. Mas nós temos que prevenir, né, através de qualificação e inclusão social. Porque o que acontece muito é que a pessoa flagrada em situações de trabalho escravo, ela volta. Eu participei de uma ação em Rio Vermelho, onde um senhor do Pará, ele já havia incorrido em situações de trabalho escravo e novamente estava naquela situação. Por quê? Porque não houve a prevenção, não houve qualificação. Qual o objetivo de se combater o trabalho escravo? É o resgate da dignidade. Porque a coisificação do homem fere a dignidade. E não é só a dignidade daquele trabalhador resgatado, é a nossa dignidade. É a dignidade humana que é aviltada através desse tipo de coisificação do ser humano. Então esse é o objetivo do combate ao trabalho escravo. Aquela foto ali daquele jovem é uma foto de uma operação que eu participei. E eu tirei a foto ali daquele jovem. A gente vê, né? É o respeito e trabalho digno, a renovação da esperança. Lá em Catugi, em 2013, eu realizei essa operação e resgatamos ali alguns trabalhadores. Quando a gente olha para aquela foto, é um olhar longe de uma pessoa sem esperança, né? Então o objetivo é renovar a esperança numa vida melhor, numa vida digna. É a concretização da Constituição Federal, né, que tem 2 pilares importantes, que é a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. O trabalho tem que ser visto como algo inerente ao ser humano, porque você não pode dissociar trabalho de trabalhador, então é algo inerente a nós e que tem que ser respeitado, né? Então o trabalho não é mercadoria, o trabalho deve ser respeitado porque tem uma conotação transcendental. E para encerrar, o trabalho deve nos trazer felicidade. O trabalho é mais importante e é independente do capital. O trabalho é superior ao capital e merece a consideração mais elevada, que é uma frase do Abraham Lincoln, e assim eu encerro a minha apresentação. Obrigado.